Bom, professora, boa noite. Meu nome é Yuri, como você está vendo aí, da 5N. Boa noite, pelo menos aqui, né? Onde eu estou apresentando agora. Vou apresentar o seu projeto de gestão de processos, tá? Então vamos lá, vamos dar início. Antes, só peço desculpa pela maneira que eu estou apresentando, eu até comentei com a senhora na aula. Foi bem complicado para mim a questão do computador, do áudio do computador que não estava funcionando, enfim. A maneira mais viável e mais bem feita, né, entre aspas, que eu encontrei foi essa. Acredito que eu consegui centralizar bem a imagem, então vamos começar. Bom, nossa primeira parte é a questão do fluxograma, tá? Eu botei o fluxograma aí, tá um pouquinho de longe agora, não tá dando para ver tão bem. Acredito que dê para ler, mas eu botei aqui a primeira parte com um zoom melhor para destacar aí, né? Eu botei um processo que o estagiário, no geral, do banco faz, né? Não é um processo rotineiro no qual a gente faz todos os dias, mas é um processo um tanto quanto constante. Aí a senhora está verificando aí, você já até deu uma olhada nele, né? Eu fiz algumas alterações para ficar mais alinhado com o meu trabalho. E é basicamente isso, né? A gente consegue verificar o início, o fim, a questão da dúvida ali, né? Se possui, se não possui, se vai para lá, se vai para cá. E fiz de acordo com o que a senhora solicitou. Bom, vamos para o nosso foco no objetivo agora, né? Foco no objetivo, eu botei bem destacado aí a questão do problema com retorno das ligações. O problema com retorno das ligações, ele é um problema atual do banco na questão da época que a gente está vivendo da pandemia. Eu quis tratar de um problema atual, porque é o que a gente está vivendo, né? É o que a gente está sofrendo agora. Então nada melhor do que pensar e focar nossos neurônios nessa solução. Uma ferramenta que a gente utilizou durante o semestre é a questão do diagrama de Chikawa. É uma ferramenta conhecida nossa, conhecida da senhora com certeza. E o problema bem destacado ali foi o que a gente comentou agora, problema com retorno de ligação gerencial, né? Por que gerencial? Porque esse fardo do problema de retorno, ele é exclusivo sim da gerência. E isso é um ponto com que eu trago, né? Vou trazer nos próximos tópicos, uma maneira de solucionar esse problema, mas ele atualmente é exclusivo gerencial por questão da mão de obra, do baixo número, né, de gerentes para poder fazer isso, da máquina, ou seja, número reduzido de computadores para os que os gerentes tenham acesso à informação da clientela. O material, existem essas falhas eventuais, né, como uma impressora falhar, um sistema cair, ficar fora de área. E na metodologia, o fato de ser uma metodologia antiquada do banco também implica diretamente nesse fato de ser apenas gerencial. Essa questão tão hierarquizada que existe nas agências acaba complicando, né, digamos assim, a vida de todo mundo da agência. Bom, os 5 passos da TOC que eu solucionei, não vou explicar tópico por tópico, até porque a gente não tem muito tempo para isso, mas eu vou falar bastante do problema até chegar na solução, que vai passar por todos esses cinco tópicos que a gente trabalhou durante o semestre. O problema, como dito já 2 vezes, é o problema com o retorno das ligações. A solução encontrada e mais viável, né? Dar autonomia para os estagiários. Por que para os estagiários? E por que dar essa autonomia para ele? Dando autonomia para os estagiários, diminuiria muito o fardo gerencial. Mas por que não dá para outros funcionários do banco? Os outros funcionários do banco, eles têm outras atividades que são tão essenciais quanto a dos gerentes nos afazeres no dia a dia bancário, né? Então os estagiários, que na agência, pelo menos onde eu trabalho, tem por volta de 10, eles acabam, alguns pelo menos, né, acabam ficando tanto quanto flutuando dentro da agência, procurando algo a se fazer, algo a se ajudar, enquanto na verdade eles deixam esse tempo deles muito ocioso, entende? Sendo que eles podiam estar tratando melhor e ajudando no dia a dia, algo que realmente faça diferença no banco. Como a gente daria essa autonomia para os estagiários? Liberando esse acesso para eles estarem retornando para os clientes, para eles estarem dando esse feedback, né? Em alguns processos que são um pouco mais simples que um empréstimo, por exemplo.
alguns processos relacionados ao aplicativo, a uma fatura, no qual eles têm conhecimento para isso. Eu, como estagiário, sou suspeito para falar. Tenho conhecimento para fazer isso, mas infelizmente, devido a ordens, devido a essa hierarquização, a falta do acesso, a gente não pode estar ajudando. A implementação da consultoria eu tratei como uma tradicional, como você mesmo sabe, como eu mesmo falei durante o trabalho. O banco ele é um órgão, né, totalmente hierarquizado, totalmente vertical, antiquado, né, em alguns aspectos. É claro que ele vem se atualizando durante o tempo, mas não ao ponto de se tratar de uma implementação de uma consultoria inovadora, né, nesse sentido, alternativa, né? Então foi o tradicional por conta desses quesitos, tá? Do tamanho, da hierarquização, não é algo que se muda do dia para a noite, né? O BSC, eu botei alguns tópicos a mais aí, né? Como metas, indicadores e iniciativas. O pedido da senhora foi o dos objetivos, então vou tratar um pouquinho deles, explicar a questão dos objetivos e como eles funcionam como um efeito dominó dentro da agência. Você pensa, o que a capacitação e a autonomia dos estagiários pode implicar diretamente na perspectiva financeira do banco? Vou te explicar agora. Capacitando os estagiários para eles terem essa oportunidade que eu expliquei anteriormente, vai acarretar, né, uma velocidade de retorno das ligações. Consequentemente, uma qualidade também, já que os estagiários têm essa capacidade para isso, né? Ainda mais com uma capacitação melhor fornecida pelo próprio banco, né? Afinal, essa capacitação que eles têm é própria dos estagiários, no qual eles desenvolveram trabalhando, mas se o banco fornece isso, ajuda muito mais. Essa velocidade no retorno ajuda no quê? Na satisfação dos clientes da agência, na fidelização deles. A cartela de clientes vai ficar muito mais satisfeita, muito mais feliz, muito mais fiel ao banco, né, em si. E clientes fiéis, clientes satisfeitos, trazem aumento da receita, trazem investimento dos próprios clientes com o banco. Aumentando a receita, aí já chega na satisfação de todo mundo, né, tanto de um lado quanto do outro, que esse é basicamente o objetivo, né, da empresa, principalmente de um banco. Então, finalizo o trabalho aqui, professora, sem mais delongas, né, nosso tempo é curto. Queria te agradecer pelo tempo que você teve, que você gastou, pela atenção que você deu pra gente. Peço desculpas novamente pela maneira que eu estou apresentando o trabalho, mas repito que foi a única maneira que eu achei. Muito obrigado pela atenção até aqui. Uma boa noite para você.